Muito bom dia, boa tarde, boa noite, gente elegante, bonita, sincera. Deixa eu ajeitar o quadro aqui para não ficar sumindo da tela. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma semana, mais uma maratona de vídeos para você maratonar na sua série do Direito do Trabalho 1. Na aula passada, finalizamos com o princípio da primazia da realidade. A aula que nós estamos gravando agora, nosso objetivo é finalizar o tema dos princípios. São 3 que nós temos pela frente. E vai ser possível sim, são comentários breves. Até agora, nós vimos princípios que são, a gente pode dizer assim, próprios do direito do trabalho. Agora nós vamos analisar 2 e o terceiro também, que não são exatamente princípios exclusivos do direito do trabalho, mas considerados como tal pelo Plá Rodrigues na lição que serve de base para o nosso estudo, e que também eu acho interessante trabalhar aqui com vocês, porque mostra assim, em que pese não seja um princípio específico do direito do trabalho, ele tem aqui entre nós a sua importância, é utilizado com ênfase, tem, né, uma aplicação importante também no campo do direito do trabalho, valendo a pena mencionar. Já vou voltar aqui para o nosso... Eu preciso abaixar um pouquinho, que eu acho que quando eu olho para baixo aqui, eu sumo do quadro, né? Então, quando eu faço assim, fica feio para vocês. Vamos compartilhar aqui a nossa aula. Cadê a aula? Tá aqui. Pronto. Vou ficar um pouquinho maior para vocês. Só que aí eu vou ter que rodar um pouquinho aqui. Muito bem. O primeiro princípio da aula de hoje é o princípio da boa-fé. E aí você já percebe aquilo que eu vinha comentando agora há pouco. Boa-fé não é princípio só do direito do trabalho. Você vai perceber, inclusive, que o dispositivo legal que eu selecionei aqui para tratar da boa-fé, para mostrar como que a boa-fé, de alguma maneira, foi mencionada na legislação nacional, vem do Código Civil e não da CLT. Porém, é importante que na relação de trabalho, as partes também se relacionem e sejam pautadas pela boa-fé. Isso é essencial, né? Em qualquer relação humana não poderia ser diferente na relação também de trabalho. Então, a primeira pergunta que é feita aqui em relação ao princípio da boa-fé é exatamente essa. Ele é específico? Não, específico ele não é. Por que nós estamos estudando aqui, então? Por conta também da sua importância e da sua aplicação em situações típicas, né, da relação de trabalho. Olha só o que diz o artigo 422 do Código Civil, neste trecho aqui transcrito. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Eu acho bonitinha a redação deste artigo, né? São obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução. Notem que são 2 momentos diferentes. Falando da boa-fé, no próprio momento da contratação, da celebração do contrato. E também durante a sua execução. A boa-fé seria essencial. Notem, são obrigados a guardar. Não é uma faculdade, olha, se recomenda que se guarde, seria interessante que se guarde. Não. Você, quando vai contratar, é obrigado a guardar. No momento da contratação e na execução do contrato que você celebrou, os princípios de probidade e boa-fé. Interessante, né? Bem bonitinha a construção aqui do artigo 422. E a relação de trabalho, relação de emprego, de um empregado com o empregador, se estabelece como? Pela via contratual. O contrato de trabalho, na sua modalidade de emprego, o contrato entre empregado e empregador, antes de ser, né, um vínculo, é contrato. E por isso também, sobre a celebração de um contrato de trabalho, incidiria o disposto no artigo 422 do Código Civil. Certo? Então, aqui no campo laboral, quais são as hipóteses de aplicação que nós vislumbramos? Por exemplo, comentário que eu faço aqui embaixo. Fundamento para a responsabilidade pré-contratual. Não é raro de acontecer, de aparecer reclamação trabalhista lá no fórum de um trabalhador que não dedicou um segundo sequer
para a empresa que está no polo passivo. 1 segundo de trabalho sequer para a empresa que está no polo passivo. Mas é exatamente este o problema que o leva até lá. Alguém que recebe uma proposta de trabalho, uma proposta séria, bem fundamentada, bem formatada, não é um simples anúncio em jornal, compartilhado, sei lá, no WhatsApp. Não, fez tratativas, muitas vezes chegou a passar por exame admissional. A empresa manda abrir conta no banco que tem convênio para pagamento de salários, conta de salário. E chega na hora H, na hora de começar a trabalhar, a vaga foi cancelada, você não tem mais serviço, e frustra uma expectativa que seria criada em qualquer pessoa. Qualquer cidadão sujeito às mesmas condições, às mesmas tratativas, teria a justa sensação de que ele estava contratado, de que o contrato ia acontecer. Não raro também de acontecer do empregado estar trabalhando num outro emprego, pedir demissão, abrir mão de um outro emprego, né? Deixando de ter algumas verbas rescisórias, que pedindo demissão, não levanta fundo de garantia, não tem aviso prévio, não tem multa de 40%. Muito pelo contrário, ele tem que dar aviso prévio. E às vezes a proposta vem, não, tem que começar já. E ele pede demissão falando, pode descontar meu aviso prévio, porque eu não vou poder cumprir, eu não posso esperar 30 dias para ir trabalhar na empresa. Pede demissão na sexta, chega segunda-feira na empresa que falou que queria contratá-lo e a empresa frustra a contratação. Isso pode ser feito? No mínimo, nós percebemos que faltou boa-fé da empresa, de prometer algo, fazer uma proposta séria e depois frustrar, depois cancelar a contratação, fazendo com que o trabalhador abra mão do emprego anterior e tudo mais. Primeiro, boa-fé faltou. Na conclusão do contrato, né, na celebração. E agora, nós também temos que ver que esse trabalhador deve estar sofrendo prejuízo. Ele está sem emprego, ele pediu demissão, ele não vai ter salário. Ele não pode vir pedir hora extra para mim, porque ele não trabalhou. Ele não pode vir pedir o fundo de garantia, porque o contrato dele nem começou. Mas, como ele está tendo prejuízo por conta de um ato praticado pela empresa que ofereceu o trabalho, ato esse que a gente pode considerar, pela falta de boa-fé, até um ato ilícito. Olha só, um ato ilícito que gera um dano, nós estamos em que tema aqui? No tema da responsabilidade civil. Então, ele vem para pedir indenização pelos prejuízos materiais e morais, porque está tendo uma grande dor de cabeça, provocados pela empresa que prometeu um emprego e depois não cumpriu com a palavra dela. São inúmeros os casos que eu já vi na prática, exatamente assim. Me lembro de um caso de um engenheiro que tinha 10 anos na empresa dele e veio uma proposta com melhores salários e enormes vantagens. Depois que ele negociou toda a saída dele do emprego antigo, a empresa que fez a proposta frustrou tudo. Num caso como esse, eu me lembro que ele demorou 6 meses para se recolocar. Quando foi à audiência, no momento da sentença, ele já estava empregado. E a medida que eu encontrei para compensar, o prejuízo que ele teve foi determinar que a empresa pagasse os salários de todo o período em que ele ficou desempregado, entre o pedido de demissão da empresa anterior e a recontratação da outra. Período esse em que ele deveria estar trabalhando lá se ela cumprisse a promessa. E, bom, mas aí tudo bem, os salários do período, sem trabalhar, ela teve que pagar os salários como se ele tivesse. Mas isso não tira toda a dor de cabeça, o sofrimento, a angústia dele daquela época em que ele ficou sem salário de fato e sem trabalho, enfim, procurando um emprego. E aí entra a questão do dano moral, para repor também todo esse sentimento, toda essa aflição que qualquer um de nós sentiria e passaria numa situação semelhante. Então, notem, na fase pré-contratual, não há como se invocar direitos trabalhistas, porque trabalho ainda não houve. Então, toda a disciplina aqui está no campo do direito civil, tanto para exigir das partes que ajam com boa-fé, que celebrem o contrato, imbuídas nesse espírito, como também, numa eventual frustração, aplicar a teoria toda da responsabilidade civil para buscar uma eventual reparação de um dano provocado por uma atitude irresponsável, de má-fé, de algum dos celebrantes do contrato. Então, todo o fundamento da responsabilidade pré-contratual, que está aqui destacado ainda, vai pairar sobre esse tema e sobre esses princípios.
E também uma eventual responsabilidade pós-contratual. Depois que alguém foi embora, foi mandado embora, se desligou de uma empresa, pode ser que algumas obrigações ainda remanesçam. Se você, por exemplo, contratou com a empresa uma cláusula de não concorrência, de você não sair daqui e ir trabalhar imediatamente no concorrente no dia seguinte, com todas as informações de que tomou conhecimento por conta da relação de emprego mantida com o antigo empregador. É possível celebrar uma cláusula de não concorrência? Sim. Porém, evidentemente, haverá um preço. Porque eu não posso impedir você de trabalhar no concorrente sem que eu lhe garanta alguma vantagem, porque você precisa de salário, você precisa sobreviver. Eu não posso simplesmente exigir de você que não vá, mas sem permitir que você tenha daí uma vantagem econômica também. Então, olha, nós vamos pagar durante todo o contrato um adicional de 15%. Porém, quando você se desligar da empresa, nós vamos calcular todo o tempo que você trabalhou para nós e nós vamos estabelecer uma quarentena. Falar de quarentena nesse tempo é complicado, né? Mas nós vamos combinar, então, que 15% do tempo que você trabalhou para a gente é o tempo que você vai ter que observar depois do contrato para poder se recolocar em outra empresa do ramo. Se você trabalhou 10 meses, um mês e meio, vamos dizer assim, ó, 10 anos, um ano e meio. Ah, mas eu vou viver do quê? Uai, eu estava te pagando exatamente o correspondente a isso. Se você guardou esse dinheiro na poupança, você vai poder sobreviver com isso. Enfim, é uma maneira de contratar. A gente não sabe a área, né, os diversos ramos aí em que o trabalho pode se dar e em algum setor pode se justificar por uma questão de segredo, uma área de pesquisa e tudo mais. Né? Trabalho numa indústria que está uma indústria farmacêutica que está pesquisando a cura do coronavírus. A empresa está pertinho de chegar, você ali é o empregado que está diretamente envolvido, aí você pede demissão e vai lá no outro laboratório e fala, olha, eu tenho informações privilegiadas aqui, aquele que está do zero com o seu novo contrato chega num ponto aí de uma pesquisa avançadíssima, né? Não parece honesto também. Então, aqui a gente está falando em boa-fé na conclusão do contrato, na sua execução e provavelmente até no momento posterior, ok? E eu destaco aqui essa palavra que eu gosto muito, não sei se é pela origem italiana, daria para falar com a mão assim, né? Fiducia, fiducia, né? A fidúcia da relação de emprego. Pessoal, falar em boa-fé numa relação, num contrato de trabalho, é falar da essência da relação trabalhista. Alguém só trabalha para outra pessoa, alguém só oferece uma oportunidade de trabalho e emprega alguém se houver muita confiança entre as partes. No momento em que a confiança deixa de existir, é melhor que a relação de trabalho termine. Assim também no casamento, assim também em outras relações da vida. Mas falar de confiança é essencial numa relação de emprego. Por exemplo, aqui eu já vou para o campo do poder disciplinar do empregador, falar aqui de justa causa. Muitos processos trazem a análise, essa situação foi grave para caracterizar justa causa, não foi grave para caracterizar justa causa. O que eu muitas vezes falo e falo expressamente nas minhas decisões, analisando a gravidade da falta. A falta foi suficiente para quebrar a relação de confiança, a relação de fidúcia necessária à manutenção de uma relação de emprego? Se a resposta é afirmativa, essa falta foi grave e confirma a possibilidade de uma dispensa por justa causa. Se a resposta é negativa, não foi tão grave assim. Dá para continuar confiando, embora tenha sido uma falta, mas aí uma advertência, uma suspensão no máximo, serviriam para dar resposta do descontentamento do empregador, mas não a ponto de mandar embora por justa causa. Pois, se a falta não foi suficiente para quebrar a relação de fidúcia, talvez ela não tenha sido tão grave assim, e aí poderia ser apenada com outra sanção e uma justa causa, que é a penalidade máxima trabalhista, poderia, nesse caso, ser anulada. Vejam onde que a fidúcia, a própria boa-fé vão surgir no contexto das relações de trabalho.
E falando nessa sanção, na justa causa e tudo mais, a gente já segue e já cai no princípio seguinte, que é o princípio da razoabilidade. Da razoabilidade. A análise do princípio da razoabilidade começa da mesma forma do princípio analisado acima da boa-fé. É específico do direito do trabalho? Não, específico não é. Nós temos a razoabilidade em todos os ramos do direito e em tudo também na vida. Por que a razoabilidade está aqui? Bom, primeiro, é um princípio segundo o qual se espera que o indivíduo haja razoavelmente, orientado pelo bom senso. Ser razoável é agir pela razão, né? Pautado pela razão e pelo bom senso. Relaciona-se também com o princípio da proporcionalidade, já vou nesse ponto. Primeiro, vamos atentar aqui. Princípio segundo o qual se espera que o indivíduo haja razoavelmente orientado pelo bom senso. Note que esse haja é assim mesmo, né? Do verbo agir. Não é o haja do haja paciência, haja amor, haja, né? Enfim, não é o haja de haver. Haja de agir, sem H. Então, eu espero que o indivíduo haja razoavelmente, que sua conduta, suas opções, seus comportamentos, suas decisões sejam pautadas por um comportamento, por uma conduta razoável, dentro da razoabilidade, que não seja algo fora do bom senso. Então, se eu vou promover uma campanha ou uma prenda num grupo de vendas, tomar cuidado. Isso pode, eu já vi tantas histórias aí de punições, sanções para aquele último colocado no grupo de vendas. Dizem que é para estimular, mas bota o cidadão lá com uma camisa de um mico, a história do mico lá, né? Que era o joguinho do mico preto, o único que não tinha far no joguinho e tal. Ou ainda rebolar na boquinha da garrafa. Enfim, são tantas situações em que a razoabilidade ficou longe. E aí podendo gerar até uma indenização, alguma coisa assim, por dano moral, né, na relação de emprego. Olha só, o cachorro lá chorando aqui, querendo sair. Theo, vem para cá que eu estou gravando a aula. Já abro para você. Bom, segue a aula. Vejam, razoabilidade, agir dentro da razão, dentro da razoabilidade. Isso se relaciona também com a proporcionalidade. Olha só, a proporcionalidade vai ganhar importância, por exemplo, na análise do poder disciplinar do empregador. Quando eu falava ali, quando eu finalizei a boa-fé, da decisão por mandar alguém ou não por justa causa. Olha que situação. Vamos fazer um pause aqui na nossa gravação para abrir a porta para o cachorro. Espera aí. Tetel, hein? Só faltava essa. Vai ficar chorando aí se não... agora. Voltei. Será que está gravando? Agora eu preciso saber se está gravando. Deixa eu ver aqui, resumo. Vamos ver se está gravando. Será que está? E agora? Como é que eu vou saber se está gravando ou não? Vou ter que tirar o share. Ah, está gravando sim. Ou não está? Deixa eu ver. Voltei. Está gravando. Agora eu tenho certeza. Eu tive que tirar compartilhamento, porque senão não aparece a luzinha de que está gravando aqui. Mas vou voltar para a nossa aula. Vamos lá. Importância, para análise do poder disciplinar. Eu estava falando da aplicação da justa causa. Para saber se a hipótese era de justa causa ou não, eu analiso. Foi uma falta que foi suficiente para quebrar a relação de confiança, a relação de fidúcia? Essa punição foi proporcional, foi razoável, foi na medida, foi numa justa medida? Porque, por exemplo, pode ser que alguém na empresa já tenha praticado a mesma falta e não tenha sido mandado embora por isso.
Seria razoável conceber que para um eu não dispense qualquer tipo de punição e para outro, por conta da mesma falta, da mesma conduta, eu mando embora por justa causa? Então, nessa análise do poder disciplinar do empregador, eu posso concluir que ele não está sendo razoável, ele não está agindo com razoabilidade, na medida em que dispensa tratamento diverso para um e outro trabalhador diante de uma mesma falta. E aí, por falta de razoabilidade, por falta de proporcionalidade, anular a dispensa por justa causa, por exemplo. Também estamos falando aqui do poder de direção, razoabilidade no poder de direção, porque é aquilo que eu digo, né? Eu posso falar para o empregado que ficou em último, vai lá dançar na boquinha da garrafa, mas isso pode gerar uma exposição, um descontentamento e até depois lá na frente uma indenização por danos morais, porque eu fui além do razoável, né? Eu fui para aquilo que já seria reprovável dentro do bom senso. E análise da gravidade dos fatos, também aí dosando sanções, análise de uma justa causa, de uma suspensão ou de coisa parecida. Então, a razoabilidade vem de mãos dadas com a proporcionalidade e me ajuda na análise dessas situações envolvendo a relação de trabalho também, embora não seja um princípio específico aqui do nosso ramo. E por fim, pessoal, tá aí, eu quero deixar na tela só a dignidade humana e eu, nenhum resquício mais de outro princípio, para que nós façamos uma última reflexão aqui no tema dos princípios sobre a dignidade humana. Dignidade humana seria princípio do direito do trabalho? Bom, você sabe que a dignidade humana está, inclusive, no patamar constitucional. Antes de mais nada, ela está na Constituição. É um princípio constitucional. Princípio universal de direitos humanos, temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, seria o caso também de tratar da dignidade humana como princípio do direito do trabalho? Eu penso que sim. Acho importante que nós façamos essas reflexões, porque muitas vezes a gente esquece, né, desse patamar, do nível em que os direitos sociais trabalhistas, especificamente, se encontram. Falar de dignidade humana é falar da preocupação primeira do direito do trabalho. Por que o direito do trabalho surgiu? Vocês lembram do movimento lá atrás? Revolução Industrial, nova dinâmica na relação de trabalho, uma formatação nova com a qual não estávamos acostumados. A ausência total de direitos, o direito de trabalho não existia, e a ausência também do Estado na relação. Muito bem. Deixando as duas crianças sozinhas na sala, nós vimos o que acontecia, um quadro inicial ali de exploração, jornadas muitíssimo prolongadas, nenhuma proteção quanto à idade mínima do trabalho, exploração da mão de obra dócil, mulheres e crianças e tudo mais. Vem o direito do trabalho, então, para melhorar a condição, a própria dignidade daquelas pessoas. Elas estavam se mutilando, elas estavam morrendo, elas estavam deixando de ter vida social, familiar, só viviam para o trabalho, ou morriam do trabalho. Então, pensar numa proteção do trabalhador, já desde a gênese do direito do trabalho, do seu surgimento, foi pensar em garantir a dignidade do trabalhador, sem esquecer que ele é uma pessoa, sem esquecer que o trabalhador é, antes de mais nada, um ser humano. Então, daí que dignidade humana e direito do trabalho estão lado a lado, estão no mesmo time, estão na mesma linha. Eu já comentei com vocês que gosto muito, né, da análise de que o direito do trabalho é a antítese da escravidão, né? Consagrar direitos trabalhistas é impedir que o ser humano seja visto como coisa, como bem de produção, como acontecia no regime de trabalho escravo, que, se é que verdadeiramente já foi extinto, porque nós vivemos situações na atualidade que são muito próximas disso, né, designadas como análogas à de escravo, embora formalmente a escravidão tenha acabado desde o final, né, do século XIX, com a Lei Áurea, pelo menos no Brasil. Então, na história é muito pouco tempo, diga-se de passagem, mas
Não para apagar e para não deixar a gente perceber a aversão que um regime escravocrata, né, provoca qualquer ser humano. E o direito do trabalho vem para fazer um movimento exatamente oposto. Então, falar em dignidade humana, pensar na dignidade humana, o direito do trabalho tem essa preocupação desde o início, né? A legislação sempre preocupada. Olha, se você pegar temas como a terceirização, por que durante muito tempo a terceirização foi proibida? Depois passou a ser tolerada em atividades meio. Hoje, com a reforma trabalhista, agora, né, liberou geral, permite-se a terceirização, inclusive nas atividades fim da empresa. Por que a preocupação? É a preocupação do homem não ser tratado como mercadoria. Falar, olha aqui, eu tenho trabalhadores para trabalhar para você. Olha, esse aqui é alto, forte, tem bons dentes, como se fosse, né, um objeto, uma máquina, um bicho, né? Então, a preocupação do direito do trabalho sempre foi essa, pautado pela dignidade humana para que o empregado, o ser humano o trabalhador, não fosse visto como coisa, como objeto, né? Uma coisificação. Para provar que eu não estou sozinho no meu discurso, eu separei aqui para vocês, eu vou tirar aqui o nosso material de projeção, e eu compartilho com muita felicidade até esse PDF que fui buscar lá na ONU. Aqui agora eu vou ter que ajustar a minha telinha. Vamos ver se eu consigo me jogar para o lado aqui. Acho que eu consegui. Muito bem. Vamos ver se eu fico nesse cantinho aqui. Olha só, que diploma emocionante. Você já tinha alguma vez se debruçado? Todo mundo sabe da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Mas alguma vez você se dedicou à leitura, visitou esse diploma? Eu estou com o PDF dele aberto aqui e vou caminhar nas páginas aqui da declaração, um enunciado, e agora eu vou ter que me diminuir aqui também. Vou ficar pequenininho agora aqui, para não atrapalhar vocês. Os considerandos todos, e aí são 30 artigos da Declaração Universal, aproximadamente 30, acho que é 30 exatos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. São os direitos mais essenciais, né, proclamados ao final da Segunda Guerra Mundial, ali na Constituição da ONU, no Fórum de Debates da Organização das Nações Unidas. E olha só os temas de que a declaração trata. Opa, pulei mais de uma aqui. O artigo 1º, tratando de liberdade. Todos os seres humanos nascem livres e iguais. Liberdade e igualdade. Curioso que trata de liberdade e igualdade antes do direito à vida, que você vai ver aqui só no artigo 3º da declaração, né? O segundo ainda fala em liberdades e o direito à vida, que parece ser primordial, essencial e primeiro, surgiu na Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 3º. E aí, olha aqui o artigo 4º falando de que ninguém será mantido em escravidão, né? Precisa falar isso em 1940, quase 1950, ainda tinha que ser proclamado isso. É importante para um contexto de pós-guerra, porque na antiguidade o povo vencido na guerra se tornava escravo, aqueles que não morriam na guerra se tornavam escravos do povo vencedor. Então vem um tratado de direitos humanos para dizer que não, ninguém vai poder ser escravo de ninguém. E aí os artigos se seguem parecendo um roteiro do artigo 5º da nossa Constituição, proibindo tortura, falando de igualdade perante a lei, falando de acesso ao judiciário, acesso à justiça, falando de presunção de inocência, da impossibilidade de alguém ser preso arbitrariamente, detido exilado. Olha aqui, a presunção de inocência no artigo 11, parece o artigo 5º, né, da Constituição se desenvolvendo. Então, nós estamos falando de vida, de liberdade, de igualdade, de presunção de inocência para preservar a liberdade. O que mais? Falou-se aqui, acho que, de propriedade, interferência na vida privada, da família no lar, privacidade também, liberdade de locomoção, que mais? Nacionalidade, direito a uma nacionalidade. Olha aqui, o nível dos direitos humanos fundamentais declarados na famosa
Declaração Universal, ok? Olha em que campo que nós estamos. Bonitinho esse daqui, direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Olha que bonitinho, né? Importante falar do matrimônio, da família, como uma organização importante, sob todos os pontos de vista, políticos, sociais, econômicos, religiosos até, né? Segue. E aí, olha só, estamos falando aqui de propriedade, estamos falando de liberdade de consciência e de credo, de culto, liberdade de opinião, de expressão, liberdade de reunião, direito de fazer parte do governo, aqui já entrando quase no campo da democracia. Olha só em que patamar nós estamos falando, de que direitos nós estamos falando, para finalmente aqui, a partir do artigo 23, olha o que nós encontramos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo ser humano tem direito ao trabalho. Então, o direito ao trabalho é um direito universalmente reconhecido e declarado como direito humano, direito fundamental humano. Não é qualquer coisa. E não é só um trabalho. Além do trabalho, há também direito à livre escolha de emprego, condições justas e favoráveis de trabalho e proteção contra o desemprego. Condições justas e favoráveis. Então, não é qualquer tipo de trabalho, né? Pegar só o primeiro trecho ali, todo ser humano tem direito ao trabalho, então tá bom, então vem trabalhar aqui como meu escravo, tô ao trabalho aqui para você. Não resolveu. É um trabalho sem dignidade. Pegou? Olha a dignidade humana tendo que se aliar aqui, vir como também princípio do nosso direito do trabalho, para consagrar, inclusive, aquilo que se pretendia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E olha que interessante, talvez você se surpreenda se já não tinha lido. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Então, você vai abrir a sua CLT, vai ver lá no artigo 461 a disciplina da equiparação salarial, sem, de repente, se dar conta de que você está tratando de um direito humano fundamental, que quem faz igual trabalho tem direito a igual remuneração. É a isonomia, é a igualdade no seu sentido, né, mais amplo, que está lá no artigo 5º da Constituição também. Olha que interessante ver o nível em que os direitos trabalhistas estão, muitas vezes esquecidos, facilmente flexibilizados desde 2017 até agora, chega na época de pandemia, né? As medidas provisórias flexibilizando vários direitos essenciais do trabalhador, sob um fundamento que às vezes não se justifica, esquecendo que há né, as questões trabalhistas estariam num nível superior. O que mais? Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana. E aqui se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Aqui, por exemplo, você vai na Constituição e vê lá uma previsão daquilo que o salário mínimo deve ser suficiente para garantir. Você sabe que não dá. Lá está dizendo que é para garantir alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, lazer. E o salário mínimo realmente não dá para tudo isso. Então, aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos já reconhece a necessidade de que sejam acrescentados outros meios de proteção social. Uma política habitacional pública, um auxílio para quem não tem remuneração acima de X reais per capita, né? Um Bolsa Família que seja, ou qualquer coisa assim, né? Mas sempre buscando remuneração justa e satisfatória, que assegure dignidade à família. A organização em sindicatos, olha só, sindicatos que são tão questionados, na verdade são direitos humanos, fundamentais. A organização, a possibilidade de um ser humano se organizar em sindicato e nele ingressar para a proteção dos seus interesses. Olha que interessante aqui o artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas.
A origem do direito do trabalho veio daqui. Lembram-se? As primeiras normas diminuindo jornada de trabalho, diminuindo o tempo do trabalho, que eram de 20 horas, 18 horas por dia. Isso é direito humano fundamental, gente. E vem a reforma de 2017 dizer que intervalo e jornada não são temas relacionados à saúde do trabalhador. Não, não é a saúde, é a dignidade do trabalhador como um todo, como se vê aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar de saúde, bem-estar, inclusive alimentação. Enfim, e aí segue. Notaram como que direitos e situações elementares da vida do trabalhador foram alçadas ao patamar de direito humano fundamental? É nesse campo que nós estamos trabalhando. A gente não pode esquecer disso, pessoal. Tá certo? Eu acho que ilustra bem, né, a relação do direito do trabalho com a dignidade humana, mostrar que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos dedica aí um bom espaço, hein? De 30 artigos, eu tenho aqui pelo menos 2 específicos, um deles com 4 itens, tratando especificamente de questões trabalhistas, equiparação salarial, justa remuneração, limitação de jornada. Isso não é qualquer coisa, pessoal. Isso não está no campo de uma legislação infraconstitucional, só da CLT. Isso antes diz respeito à própria dignidade do trabalhador. E falar em dignidade, às vezes, pode ser algo abstrato, né? Ah, dignidade, o que é dignidade? Para tudo, então, a gente invoca a dignidade humana. Ah, feriu a dignidade humana trabalhar no domingo, feriu a dignidade humana. Eu sei, às vezes até há exagero mesmo, né? Falando que, qual é o fundamento constitucional para tal determinação? Ah, para garantir a dignidade humana. Serve para fundamentar tudo, né? Então, para tirar um pouco dessa abstração, eu gosto de usar uma imagem que para mim é muito cara, eu gosto muito dessa imagem, trago-a comigo desde os tempos em que eu era auditor fiscal do trabalho, isso era em 2004, portanto já são 16 anos que eu trago essa imagem comigo. Ela é uma fotografia utilizada numa campanha do Ministério do Trabalho, num cartaz, e que é muito simpática, muito bonitinha. Eu vou tirar a Declaração dos Direitos Humanos da tela para poder compartilhar com vocês, então, esta foto que, para mim, ela materializa a dignidade humana. É a foto que conseguiu retratar como é que o direito do trabalho realiza a dignidade humana. E qual é a foto, então, professor? Vamos pegar aqui. Eu quero que vocês finalizem esta aula. Agora eu apareci também. Agora deixa eu ir para o cantinho, que eu estou bem no chapéu do nosso tiozinho aqui. Eu quero, então, finalizar essa aula com você olhando para essa imagem, né? Analisando todos os seus detalhes. Eu já perdi muitas horas da minha vida olhando essa imagem, cada vez eu vejo um detalhe diferente. É notória a felicidade, né, do cidadão, tanto quanto a sua simplicidade, né? Notem que alguém, qual que é a situação aqui? Um trabalhador resgatado, né? Eu não lembro nesse caso especificamente de uma carvoaria, na área rural, e resgatado numa denúncia, né, de manutenção de trabalhadores em condições análogas à de escravo. É o trabalho escravo do século XX, do século XXI, numa das suas modalidades, no âmbito rural, as coisas ficam mais distantes, mais escondidas, as pessoas menos esclarecidas podem se sujeitar, né, a esse tipo de tratamento. Quando o Ministério do Trabalho vai nessas ações, já se faz ali uma força-tarefa, que as pessoas já têm documentos, a própria carteira de trabalho emitida ali, já tem acesso ao seguro-desemprego, já obriga a empresa a recolher fundo de garantia, para tentar rapidamente trazer essas pessoas de volta para a dignidade. Essas pessoas estavam ali como animais, como objetos, como coisas sendo exploradas, e aqui é o resgate da dignidade. Olha a simplicidade da vestimenta, o chapeuzinho, que eu achei até que era uma bola furada, mas acho que não é, um chapeuzinho todo carcomido ali do tempo, do desgaste, mas ele ainda assim, né, com a sua pelinha toda enrugada, à disposição ao sol, não deve ser uma pessoa de idade muito avançada, embora já, né, toda enrugada,
efeito aí da exposição ao sol e o trabalho penoso, mas feliz da vida com a sua carteira de trabalho, né? Com a dignidade resgatada. O âmbito é rural mesmo, você vê lá um paiolzinho lá atrás, um campo aí pela frente, aqui alguma construção, alguma coisa, a mão bem sujinha do trabalho, não sei se é no carvão ou não, mas pessoal, não sei se é muita paixão pelo direito do trabalho, e aí eu saio um pouco da razoabilidade e vou mais para o campo da emoção, mas para mim essa foto resume tudo. Como é que a dignidade volta para uma pessoa, como é que a dignidade pode ser restaurada e principalmente, né, a relação do direito do trabalho com a dignidade humana. Essa carteira de trabalho é muito mais que um simples documento para esse trabalhador, né? É o resgate dele como pessoa, é o resgate dele como ser humano. E se você puder, então, dedicar também alguns minutinhos aí do seu dia, do seu tempo de estudo, para contemplar essa imagem, ficarei feliz. E se você gostou, fico mais feliz ainda, né? É a maneira que eu tenho de ilustrar aqui o nosso tema, tá certo? É com essa imagem, então, que eu termino o estudo dos princípios do direito do trabalho como um todo, né? Olha que bonito a gente chegar no fim aqui, tratando e vendo, né, a materialização da dignidade humana para finalizar toda a principiologia do direito do trabalho. Segue o nosso curso com a próxima aula, que será disponibilizada ainda em seguida, mas essa aqui vai terminar nesse ponto. Muito obrigado pela sua atenção. Não vou nem tirar a foto da tela. Geralmente eu vou para a tela cheia para dar tchau, mas hoje quem vai dizer tchau para vocês é o nosso tiozinho, o nosso amiguinho que teve a dignidade resgatada, tá bom? Até nossa próxima aula.